irmão Elias. E é o que a palavra diz, né? Deus habita no meio do louvor do seu povo. E não há nada no mundo, nenhum prazer, nenhuma conquista que possa superar isso que nós vivemos na presença do nosso Deus, que possa superar o amor dele. E eu queria que nós abríssemos as nossas Bíblias em 2 de Coríntios. Hoje vamos gastar um bocadinho de tempo na Bíblia, se calhar até fazemos diferente. Podemos começar em 2 Timóteo. Vamos ler do versículo 1 ao 5 e depois do versículo 16 ao 17. 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, do 1 ao 5, e depois vamos pular para 2 de Coríntios 4, do 5 até ao 18. E assim nos diz a palavra do Senhor. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos por sua manifestação e por seu reino, eu o advirto solenemente. Pregue a palavra, esteja preparado a tempo e fora de tempo, corrija, repreenda, encoraje com toda a paciência e ensino. Pois chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, segundo os seus próprios desejos, juntarão para si mesmos mestres que lhes digam o que aos seus ouvidos, coçando, desejam ouvir. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Tu, porém, sê moderado em tudo, suporte os sofrimentos, faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar, mas todos me abandonaram. Que isso não lhes seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Fui liberto da boca do leão. Podemos pular então agora para 2 de Coríntios 4. E vamos estar a ler a partir do versículo 5. E assim nos diz a palavra do Senhor. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo. Pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal. De modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Está escrito, eu criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Porque sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus dentre os mortos, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele com vocês. Tudo isto é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas, faça transbordar as ações de graças para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastemos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Palavra da salvação. Podemos fechar os nossos olhos, baixar as nossas cabeças, que eu vou fazer uma oração rápida. Pai Santo, agora o momento é teu, Senhor.
já é desde o início dessa pregação, mas nós te pedimos que tu realmente venhas com todo o teu poder, com toda a tua intensidade, com toda a tua majestade, Senhor. Intensifica ainda mais a atmosfera celestial que tu já trouxeste até o meio da tua comunidade, Senhor. Toca nos nossos corações. Faz com que aquilo que tu nos vais falar neste dia, Senhor, encontre um terreno fértil em cada um de nós e possa dar bons frutos, Pai. Desde já eu me ponho aos teus pés como um jumento que carrega Cristo, como um vaso nas tuas mãos, e que seja feita somente a tua vontade, que o meu pecado, a minha humanidade, a minha carnalidade, aquilo que eu penso que eu sei, supere, Senhor, que não supere aquilo que é a tua majestade, aquilo que é a tua graça, Senhor, e aquilo que é a tua vontade hoje. A ti nós damos toda a honra e toda a glória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. E hoje eu queria explorar com vocês um bocadinho, meus irmãos, aquilo que são as consequências do sofrimento na nossa vida. Nós, enquanto cristãos, nós ouvimos sempre uma mensagem positiva de que vem à igreja, Deus vai mudar a tua vida, Deus vai te dar um emprego novo, Deus vai te dar uma casa nova, Deus vai te dar um carro novo, Deus vai te dar uma família, vai fazer isso e aquilo por ti. E às vezes nós nos prendemos só àquilo que, segundo a nossa carne, é bom. Nós nos prendemos àquilo que nós queremos. Muitas das vezes a nossa oração é: Deus, seja feita a minha vontade, ao invés de seja feita a tua vontade. E, meu irmão, isso é transversal a todo mundo. A vocês, a mim, a quem é pastor, a quem não é pastor, a quem serve, a quem não serve. Enquanto seres humanos, nós tentamos sempre fugir daquilo que nos causa dor, fugir daquilo que nos causa tristeza, fugir daquilo que nos destrói, fugir daquilo que nos mete numa condição de impotência. Mas, na realidade, quando nós nos comparamos àquele que é o nosso Deus poderoso e soberano e que nos deu acesso à sua glória, nós conseguimos perceber que nós não somos mesmo nada, nós somos pó. Como diz a palavra, do pó viemos, para o pó voltaremos. Mas isso não impede com que os nossos sentimentos, com que a nossa carne, com que o nosso corpo lute contra tudo aquilo que é mau, que nos causa dor. E infelizmente o Evangelho tem só se focado nessa parte que Deus apresenta, que é o vem que vais ser abençoado, o vem que eu vou cuidar de ti, o vem que eu vou te abençoar a 30, a 60 e a 100 vezes tanto. Mas, meu irmão, esse vem é algo que também traz consigo neste mundo tereis aflições. Nós abrimos a Bíblia, nós queremos ler a história de um José que se tornou o segundo do Egito, mas nos esquecemos que antes dele chegar até lá, ele foi vendido pelos irmãos. Ele ficou preso durante muitos anos. Nós vemos a história de um Davi que era considerado um homem segundo o coração de Deus e se tornou um dos maiores reis de Israel, mas esquecemos que Davi foi perseguido durante a vida inteira. Esquecemos que Davi era alguém que quase era rejeitado pela família, que quando Deus mandou o profeta ir ungir Davi, ele estava lá no fundo, o pai dele disse: por acaso tenho mais um filho lá, mas comparado com os outros todos, nem é tudo isso. Nós olhamos para um Cristo que sim, operava milagres, multiplicava pães e peixes, mas quando vamos ver o início da história, da nossa história, foi um Cristo que sofreu para que nós pudéssemos ter acesso à vida eterna. Então, por muito que nós não queiramos, por muito que seja difícil, por muito que nós lutemos contra, é importante que nós comecemos a perceber que talvez o sofrimento não é algo somente do diabo.
E não é assim que nos apresentam? Não, se estás doente, é o diabo. Se estás a passar por alguma necessidade, é o diabo. Se foste despedido, é o diabo. Meu irmão, o diabo só entra na tua vida se existir alguma legalidade, se existir alguma porta aberta, se nós dermos espaço para que ele entre. Caso contrário, se tudo estiver bem, se nós estivermos bem no nosso relacionamento com Deus, se nós estivermos 100% alinhados com aquilo que é a palavra de Cristo, o sofrimento que vem pode ser permissão da parte de Deus. Permissão para que Ele possa trabalhar em nós. Permissão para que algo em nós seja mudado, algo em nós seja transformado. Paulo fala que o sofrimento que nós passamos produz algo maior acima daquilo que nós conseguimos ver. Quando nós estamos na situação, quando nós estamos no momento, parece que tudo está perdido, parece que não há solução, parece que não há escapatória, parece que Deus nos abandonou. Mas Deus continua a ser Deus na nossa vida. Deus continua a estar conosco. Deus continua a providenciar um caminho. Por isso é que o versículo depois continua. Mas tem de bom ânimo, porque eu, Cristo, venci o mundo. Vão ter aflições? Sim. Vai ser difícil? Sim. Vão passar por mortes? Sim. Se calhar o teu pai vai morrer. E vai, eventualmente, né? Alguém querido, um filho, amigo. Se calhar vamos passar por situações difíceis. No casamento, no trabalho, no dia a dia, na vida, na família. Se calhar sim. Mas é importante que nós nunca nos esqueçamos de ter bom ânimo. De perceber que Deus está sempre do nosso lado. Jó, no versículo 23, capítulo 10, a palavra nos diz que mas Ele sabe o caminho por onde ando. Se me puser à prova, aparecerei como ouro. O sofrimento, meus irmãos, dentro do cristianismo, é um processo de refinamento do cristão. Deus pega em nós, pecadores, indignos, não merecedores daquilo que é a graça, e Ele começa a trabalhar em nós. E quando nós encontramos Cristo, as coisas deixam de ser agradáveis. Não é só coisas boas, meus irmãos. Porque eu sei que a partir do momento em que eu recebo a palavra da salvação, a partir do momento em que eu aceito Cristo como meu Senhor e Salvador, eu já não posso ser o mesmo. Se o antigo Mário mentia, roubava, era infiel, o novo Mário tem que ser completamente transformado pela palavra de Cristo. Eu vou, se calhar, arriscar em dizer que o cristianismo é para os fortes. Nós vemos Cristo, que tinha uma multidão que o seguia por aquilo que ele fazia, pelas coisas boas. Viram Cristo operar milagres, ressuscitou Lázaro, multiplicou pães e peixes, curava os enfermos, fazia tudo. Então, enquanto era só o bem bom, todo mundo seguia a Cristo, todo mundo estava lá, Jesus, vamos, estou contigo e não te largo. Porque o não largar Cristo significava que eles também, né, teriam sempre acesso a tudo aquilo de bom. Até que Cristo começou a abrir o livro e realmente a mostrar o que é que significava segui-lo. Aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz. Meu irmão, cruz é pesado. Carregar uma cruz não é fácil. Se nós homens, quando carregamos as compras de casa, já é duro, e nós normalmente gostamos de carregar todo ao mesmo tempo, né? Fazer 10 viagens para o carro não faz sentido. Então são 10 sacos de um lado, 10 sacos do outro, quase 20 quilos ali a carregar. Se só isso não é fácil, imaginem o que é carregar uma cruz, meus irmãos. E o pior é que nós não sabemos qual é a cruz que vamos ter que carregar. Se calhar a tua cruz é uma enfermidade que vais ter que gerir. Se calhar a tua cruz são algumas dificuldades no casamento que vão ter que ser geridas também. Se calhar a tua cruz é um patrão que, como Paulo dizia, é um espinho na tua carne e que está ali só aperta e nós queremos desistir. E Deus diz, não é o momento.
E eu lembro-me de uma frase que o pastor Fernando usou no culto passado, que ele disse e dizia: às vezes, as situações adversas, o sofrimento que estamos a passar, é uma maneira que Deus tem de nos manter no caminho certo. É uma maneira que Deus tem de nós não perdermos a nossa salvação. Então nós, com os nossos olhos humanos, podemos estar a encarar aquela situação, aquele problema como algo doloroso, como algo que nós nem sequer merecíamos. Mas na realidade pode ser uma ferramenta da parte de Deus para que nós estejamos bem perto dele. E nós há pouco louvamos: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor. Ainda que seja dor, ainda que haja dor. Ainda que o mundo inteiro ao meu lado possa estar a cair. Ainda que eu perca tudo. Jó não fez nada e perdeu tudo. Aliás, Deus olhava para Jó e orgulhava-se e dizia: olha o meu filho Jó. Olha como é um homem íntegro, homem honesto, correto. Jó ia ao ponto de fazer sacrifícios para que Deus perdoasse os pecados dos filhos. Vejam o nível de preocupação de Jó. Não era só o pecado dele, mas era o pecado dos filhos. E se calhar aos nossos olhos humanos, um homem como esse não merecia o que lhe aconteceu. Não merecia. Por que ele perdeu os filhos? Por que ele perdeu tudo? Por que ele perdeu a riqueza? Por que ficou doente? E são estes questionamentos que nós vamos fazendo todos os dias, sempre que passamos por uma situação difícil. Eu, nesta segunda-feira, tive a infelicidade, posso dizer assim, de participar em 2 funerais, os 2 no mesmo sítio, um em cima, outro em baixo. Um era de uma senhora já de alguma idade não, ainda era jovem, 60 anos. O outro era de uma criança de 7 anos. E, meu irmão, foi difícil estar ali naquele sítio e sentir a dor dos pais em enterrarem uma criança de 7 anos. E não vou-vos mentir, veio esse questionamento ao meu coração: Deus, por quê? E eles até eram da igreja, eles até acreditam em ti, eles até são teus servos, mas por quê? Mas a questão não tem que ser o porquê. Mas, meu irmão, quando eu digo isso, não me entendam mal. Existe legitimidade da parte de Deus. Ele dá-nos a oportunidade de nós, quando sofremos, quando passamos por alguma situação, de ir até os pés da cruz e abrirmos os nossos corações. O nosso Deus é um Deus que se preocupa conosco. Ele preocupa-se com os nossos sentimentos. Ele preocupa-se com aquilo que nós estamos a passar. Mas existe uma diferença entre nós derramarmos o nosso coração e entendermos que, seja para o bem, seja para o mal, Deus continua a ser soberano sobre a nossa vida, e ficarmos amarrados ao rancor, ao ressentimento e à raiva pelas situações que nos acontecem. Em termos espirituais, o sofrimento é uma prova de fé que fortalece o nosso caráter. Ele purifica os motivos do nosso coração. Ele realmente mostra quem nós somos. É no sofrimento onde nós estamos completamente descobertos de toda a vaidade, descobertos de toda a prepotência, descobertos de toda a capa. Ali Deus consegue entrar, ali Deus consegue penetrar. É um processo doloroso, mas é necessário. É necessário por quê? Porque é este processo que nos torna semelhantes a Cristo. Meus irmãos, nós servimos a um Cristo sofredor. Então, nós vamos passar pelo processo do sofrimento. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurada pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, quando nós estamos a passar por necessidades, quando nós estamos a passar por adversidades, quando nós estamos a passar por sofrimentos, nós estamos a ser moldados. Cada um de nós é um diamante em bruto, meus irmãos. E Deus tem que estar ali, a martelar o diamante para que nós possamos chegar até a nossa fase final, que é um diamante brilhante que nós vemos nas lojas.
É duro. É duro. Por isso é que os discípulos diziam: duras são essas tuas palavras. E normalmente quando nós convidamos alguém para vir à igreja, nós identificamos o problema que ela está a viver, não é? Tens um problema no casamento, não faz mal, vem à minha igreja. Tem um pastor que tem uma grande palavra, vais sair renovada, vais conseguir ter uma luz no final do túnel. Ou nós mesmos, né? A nossa expectativa de vir à igreja é sempre de bênção. Deus nos vai abençoar e nós viemos aqui um domingo e louvamos e adoramos e saímos daqui. Uhul! Estou pronto para mais uma semana. Fui recarregado. Uau! Vai ser uma semana de bênçãos. Nunca ninguém sai daqui no domingo a pensar que vai acontecer qualquer coisa, como o pastor Marcos falou. Eu posso estar aqui a pregar hoje e pode ser o meu último dia. Então, meus irmãos, abracem mesmo, digam que amem as vossas famílias, não deixem para amanhã o que podem fazer hoje. Se é para orar, orem. Se é para louvar, louvem. Se é para buscar a Deus, busquem. Se é para começar um jejum, comecem mesmo, meus irmãos. E nós temos essa capacidade de adiar sempre, porque pensamos que o amanhã está garantido, mas na realidade o amanhã nunca está garantido. Hoje é um milagre, nós estamos aqui, é um milagre. Eu estar aqui a pregar para vocês é um milagre. Então, nós temos que realmente viver com gratidão a esse milagre que Deus nos proporciona vivermos todos os dias. Para além de nos forjar, para além de trabalhar em nós, Deus também usa o sofrimento como uma maneira de nós dependermos a 100% dele e de nos humilharmos aos pés da cruz. Nós vivemos num mundo que infelizmente apresenta-nos vários conceitos e nós durante 10, 20, 30, 40, 50, 80, 100 anos da nossa vida vamos vivendo a ser bombardeados por isso. Tens que ser rico, tens que trabalhar, tens que construir uma família, tens que ter uma casa. Se não tens casa ainda, então compra primeiro uma casa, então não cases. Se tu estás solteira, tens que casar. Quem já casou tem que ter um filho. Quem já teve um filho, a família vem, tens que ter o segundo filho. E nós vamos vivendo segundo esses padrões que nos são impostos por aquilo que é o nosso dia a dia, por aquilo que é a nossa sociedade, por aquilo que é o nosso mundo. Mas na realidade nós temos que perceber que nós não fazemos parte deste mundo. Nós somos apenas peregrinos nesta terra. Nós estamos aqui de passagem. Então os nossos conceitos têm que ser amoldados segundo os padrões bíblicos, segundo aquilo que Deus quer. A minha vida tem que ser vivida de acordo com a vontade de Deus para mim. Eu tenho que partir do pressuposto que tudo aquilo que eu desejo já está errado. Tudo aquilo que eu quero já está errado. Todas as minhas vontades já são vontades pecaminosas. Então eu pego em todas as minhas vontades, em todos os meus desejos, vou até os pés da cruz e faço isso. Deus, é isso que tu queres? Está alinhado contigo? Faz parte da tua vontade? Vou, fico, compro, não compro, caso, não caso, entro nesse relacionamento, não entro nesse relacionamento, faço essa parceria, não faço essa parceria, porque é aí onde nós escorregamos. Nas coisas que até podem parecer muito boas. Meu irmão, se alguém aparecer aqui e nos oferecer a cada um de nós, se calhar um negócio de 100 milhões de dólares, acho que muito rapidamente nós iríamos apertar a mão, força, vamos fazer. Sem sequer antes pararmos e dizermos, ok, não, deixa-me primeiro consultar, se calhar não todo mundo, 1%. Consultar a Deus. Por quê? Porque é brilhante aos nossos olhos. Uau, são 100 milhões de dólares na conta, meu irmão. E até o nosso pensamento pode ser bom. Com 100 milhões nós podíamos construir 50 camisungos. Podíamos ajudar uma nação inteira. Aparece um moço bonito, irmã, eu gosto de ti. Eu até sou sério, estou aqui, estou a louvar, estou a servir a Deus. Até faço parte aí do grupo da igreja, então fica comigo. E a irmã, o irmão, porque é movida pelas suas vontades, é movida pelas suas necessidades humanas, o que é normal, antes de ir até os pés da cruz e perguntar a Deus, aprovas? É para ser? É para fazer? É para avançar? Não. Vai.
E na realidade, essa é a prova da humildade. Quando nós queremos muito uma coisa, quando nós desejamos muito uma coisa, quando nós passamos por uma situação que está dura e nós queremos sair, quando nós estamos a sofrer, mas um sofrimento que a dor chega a ser corporal, meu irmão. E a única coisa que nós conseguimos fazer é: Jesus, em mim eu nada consigo, nada posso. Então vem e ajuda-me, dá-me a mão. Sem ti eu não consigo. 2 Coríntios 12, do versículo 7 ao 10 diz: para que eu não me exaltasse por causa da grandeza das revelações que me foram dadas, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. Então, às vezes, Deus manda realmente algo para nos manter humildes, algo para nos mostrar que Deus é Deus na nossa vida e somente Ele é Deus e nós não podemos ser os deuses da nossa vida. E Ele não faz isso porque Ele é um Deus mau, que nos quer ver a sofrer. Não. Ele é um Deus que se preocupa conosco. E é um Deus que percebe que, infelizmente, o nosso entendimento só vai daqui até aqui. E se, de alguma maneira, Ele não meter restrições àquilo que é a nossa ação, nós vamos nos perder. Isso acontece com cada pessoa que é pai. Quem é pai aqui percebe, não é? Se calhar, às vezes, os nossos filhos querem alguma coisa, querem comer muitos doces, querem dormir mais tarde, querem ver mais televisão, querem ficar mais tempo na casa dos avós. Mas chega uma altura que tudo tem que acabar, tem que ir para casa, tem que ir dormir, tem que parar de comer, tem que parar de ver televisão. E o posicionamento deles é um posicionamento de sofrimento. Chora, grita: não, estou sofrendo, estás-me a matar. Eu quero isso, por que é que tu não me dás? E é um sofrimento tal. Eu às vezes olho para minha filha, meus irmãos. Quem estiver do lado de fora de casa e ouve os gritos dela quando eu digo que está na hora de dormir, pensa que nós estamos a maltratar a criança dentro de casa. E nós às vezes somos assim com Deus. Deus diz não. E nós, eu quero, Deus, não. Vamos para o chão, batemos os pés, estamos a sofrer. Diz: tu não gostas de mim? Eu também já não gosto de ti, Deus, também já não te quero mais na minha vida. E vamos e seguimos o nosso caminho. Mas na realidade, isso é um exercício que tem que ser feito da nossa parte, em percebermos que é sim da vontade de Deus que nós passemos por isso. Como o pastor disse a semana passada, é isso, se calhar, que nos está a manter no caminho certo. São nesses momentos onde nós encontramos consolo, força e uma paz que o mundo não pode oferecer. O mundo não dá, o mundo não tira. Essa paz só vem de Deus. Longe dele, mais nada faz sentido. Ainda que seja a dor que me una a ti, eu vou clamar. Ainda que seja a dor que me una a ti, eu vou orar. Ainda que seja a dor que me una a ti, eu vou te buscar. Ainda que seja a dor que me una a ti, eu vou estar aqui, derramado aos pés da cruz. Não quero saber de lá fora, não quero saber do resto. O meu foco és tu, porque eu sei que tu és o único que pode cuidar de mim na extensão da minha necessidade. Os pastores nunca vão entender a extensão da tua necessidade. Quem é casado, o cônjuge nunca vai entender a extensão da necessidade do outro. Quem é filho, os pais nunca vão entender a extensão das nossas necessidades. Só Deus consegue entender. Só Deus consegue cuidar. Só Deus consegue trabalhar. Só Deus consegue curar. Só Deus consegue restaurar. E nós ficamos presos nisso. Uma das grandes dificuldades do cristão, infelizmente, e é aí onde o nosso cristianismo é provado, é na área do perdão. Acontece qualquer coisa, e normalmente é de alguém que nos é muito próximo, que nos é muito querido, e nós até superficialmente dizemos: sim, eu perdoei. Mas na realidade não perdoamos. Na realidade aquilo ainda está ali a queimar. E é nesses momentos onde nós somos testados, provados por Deus. Qual vai ser a nossa atitude? Qual vai ser o nosso posicionamento? Um exercício que eu tento sempre fazer, né, quando
eu passo por alguma situação que me exija perdoar e o meu coração duro de pedra não aceita perdoar, eu me lembrar que Deus me perdoa todos os dias. Eu falho todos os dias para com Deus. Antes de subir aqui nesse altar para pregar, é 1 milhão de perdões por tudo que eu fiz, aquilo que eu me lembro e aquilo que eu não me lembro. Porque na realidade essa é a nossa essência, nós somos pecadores. Quando Deus nos convida para o sofrimento, quando Deus nos convida para a adversidade, quando Deus caminha conosco nessas situações de dor, é um convite que Ele nos faz para que nós o conheçamos de maneira mais íntima, de maneira mais profunda. Davi, quando o filho morreu, ele estava trancado num quarto, aos pés da cruz, a clamar ao Senhor. E vejam, a mulher estava grávida, começou as dores de parto, houve ali uma complicação no parto, Davi percebeu, foi para o quarto de oração. Durante muito tempo ele ficou ali: Deus, salva o meu filho, Deus, salva o meu filho, Deus, salva o meu filho. E eu estou a falar de Davi, pode ser qualquer um de nós está aqui, meus irmãos. Deus, salva o meu filho, Deus, salva o meu filho. E Deus não salvou o filho de Davi. Estão a ver? Começamos já a quebrar aqui alguns conceitos que nós temos, de que quando nós oramos, Deus responde sempre e a resposta é sempre positiva. Não. Seja feita sempre a tua vontade. Deus, eu quero emprego, eu quero emprego, quero emprego. Deus, dá-me um emprego, dá-me. Seja feita sempre a tua vontade. Porque no final do dia, a vontade de Deus é sempre soberana. Então conseguimos perceber que, primeiro, o sofrimento é uma maneira que Deus tem para forjar o nosso coração e demonstrar aquilo que está dentro de nós, revelar a nossa verdadeira identidade. Segundo, percebemos que é uma maneira que Deus encontrou de revelar a nossa fragilidade e trazer até nós um espírito de humildade. E para finalizar, o sofrimento é uma preparação para a nossa vida eterna, para aquilo que nos espera do outro lado. Jesus, antes de partir, ele falava com os seus discípulos e dizia: vou ter que passar por isso, por aquilo, vou ser açoitado, vou ser crucificado, vou morrer. E o exemplo dos discípulos é muito engraçado porque eles refletem cada um de nós que está aqui neste momento. Nós temos um Pedro que, há uns capítulos atrás, antes de Jesus dizer pelo que queria passar, Jesus perguntou, né, quem é que vocês dizem que eu sou? E Pedro disse: tu és o Filho de Deus, o Messias. Uau! Grande homem tu és, isso foi-te revelado por Deus. E depois, logo a seguir, Pedro diz: não sofras, não vai, não morras. Porque a visão dele de evangelho era uma visão de conquista. A visão dele de evangelho era uma visão só de coisas boas. Jesus voltou, está aqui, o nosso Messias veio, chegou, aguardamos durante não sei quantos anos, agora estamos prontos para conquistar esse Israel. Os romanos todos vão sair daqui, rua com eles. Eu estou pronto para a batalha, Deus. Se é para morrer por ti, eu vou morrer. Mas nós vamos conquistar a nossa terra outra vez. Isso revela cada uma das coisas que está no nosso coração. Cristo disse: eu vou ter que sofrer. Ele disse: não sofras. Mas tem que ser. Não sofras. Eu vou aqui, vamos lutar, vamos conquistar. Mas tem que ser, porque se tu não passares pelo sofrimento, se eu não morrer, vocês não vão ser salvos. Se eu não sofrer, se eu não pagar o preço pelo vosso pecado, vocês é que vão ter que pagar. E vocês não têm como pagar esse preço. Então eu, enquanto Deus, homem, tenho que pagar esse preço, tenho que ir para a cruz, tenho que ser crucificado, tenho que sofrer. Porque Jesus sabia que esse sofrimento daria uma recompensa eterna. Não é para aqui. Hebreus 12, versículo 2, a Bíblia nos diz que assim como Jesus suportou a cruz pela alegria que lhe estava proposta,
nós também somos encorajados a olhar para a glória futura e a considerar que o sofrimento atual não se compara com a recompensa eterna. Romanos 8,18: pois considero que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória que nos será revelada. Sofrimento nos lembra que o nosso tempo aqui é temporário. Sofrimento nos lembra que a vida que nós temos que viver não é uma vida para o agora, é uma vida para a eternidade. O sofrimento nos lembra que as nossas escolhas, o nosso posicionamento, o nosso falar, o nosso pensar, o nosso agir tem que estar alinhado com aquilo que vai ser a nossa vida com Deus lá em cima. Esse é o objetivo do sofrimento. Não é para construirmos o nosso reino aqui. Como dizia o outro, vou comprar um celeiro maior, vou encher ainda de mais coisas, mais riquezas. Não. Eu vou trabalhar, eu vou viver, eu vou alinhar-me com aquilo que é o propósito de Deus para a minha vida. O que é que Deus espera de mim? O que é assim tão bom lá do outro lado que eu nem sequer consigo ter essa noção? Paulo dizia-se, por ele morria já hoje. Para vocês verem o grau de vontade que Paulo tinha de conhecer a Deus. Se eu pudesse, eu morria já hoje. Eu ia, Deus leva-me já. Mas não morro porque ainda tenho uma missão para terminar. Esse tem que ser o nosso posicionamento. Se nós pudéssemos, era já hoje, Pai, nos leva agora. Fica a saudade, né? Para quem fica. Mas na realidade, para quem vai, começa a melhor fase daquilo que é a nossa existência. E é assim que nós temos que olhar para o sofrimento. Essa é a mensagem da cruz. Esse é o verdadeiro evangelho. Sim, há coisas boas, há muitas coisas boas, meus irmãos, eu não vou vos mentir. Viver por Cristo, viver o evangelho, ter Cristo na nossa vida é a melhor coisa que nos pode acontecer. É uma vida que vale a pena. Independentemente dos sacrifícios, independentemente das situações, independentemente das dores, independentemente dos sofrimentos, independentemente da cruz que nós temos que carregar, meu irmão, vale a pena. Fora disso, mais nada faz sentido. Vale a pena cada renúncia, vale a pena cada sim que nós damos a Deus. Vale a pena cada oportunidade que nós damos de Deus entrar e transformar o nosso coração, moldar a nossa mente, moldar a nossa vida. Vale a pena. E nesta manhã, é isso que eu quero trazer ao nosso coração. De que nós vamos sofrer, nós vamos passar por isso. Nós vamos passar por situações que não são boas. Mas, meu irmão, nunca perca nem o ânimo, nem a fé, nem a esperança. É duro? É difícil? Sim. Nós queremos? Não. Mas é algo necessário. É algo necessário para que nós possamos ser forjados e ser preparados para vivermos na eternidade com o nosso Deus. Podemos ficar de pé, eu vou pedir que nós fechemos os nossos olhos. Vou pedir ao grupo de louvor que suba. E na realidade, meu irmão, não é o fim. Sofrimento nunca é o fim. É um meio que Deus usa para demonstrar o amor que Ele tem por nós. Então, sempre que nós estivermos a passar por uma fase difícil, lembrem-se sempre desse louvor, mais perto quero estar. Que esse seja sempre o desejo da nossa vida, que nós queiramos sempre estar mais perto, que nós queiramos sempre mais de Deus, que nós olhemos sempre para Ele, independentemente da situação, independentemente do problema, independentemente da necessidade. Mais perto quero estar, meu Deus, de Ti. Ainda que seja a dor que me une a Ti, eu quero estar perto de Ti, Senhor.
Eu anseio por ti, eu desejo-te, eu quero mais e mais e mais e mais. A nossa vida tem que ser uma vida vivida aos pés da cruz. A nossa vida tem que ser uma vida à busca de intimidade, à busca de mais de Deus. Nós não podemos aceitar ser cristãos normais. O céu na terra tem que começar nos nossos quartos de oração, na nossa casa, na nossa família. O que nós vivemos aqui enquanto comunidade, enquanto família, enquanto igreja, é só uma extensão daquilo que nós já vivemos no nosso dia a dia. E nós vamos reparar, meus irmãos, que vai ser muito mais fácil nós, enquanto comunidade e família, nos ajudarmos uns aos outros se conseguimos fazer esse exercício em casa. Esse exercício de perceber que sim, Deus me ama e o amor vem com dor. E porque eu sei o que é ter que confiar em Deus na dor, eu consigo ajudar o meu irmão que está ao lado a passar pela mesma coisa. Eu consigo semear entendimento, eu consigo semear ajuda, eu consigo semear amor de volta. E enquanto o louvor nos abençoa com uma música, eu vou pedir que você cante este louvor, interiorizando que, independentemente da situação que você está a viver agora na sua vida, meu irmão, Deus vai sempre se manifestar na tua vida. Independentemente do bom tempo que tu estás a viver na tua vida, Deus vai sempre se manifestar. Yahweh se manifestará. Tu vais sempre sentir a presença dele. Yahweh vai sempre se manifestar. Seja na abundância, seja na necessidade. Yahweh vai sempre se manifestar em todos os momentos, em todas as alturas. Então feche os teus olhos, meus irmãos, e cante com o grupo de louvor. E enquanto louva, tenha realmente isso no seu coração. Sim, Pai. Adonai se manifestará. Deus vai se manifestar na tua vida, meu irmão. Pai Santo, nós clamamos a Tua glória neste lugar. Nós sentimos em cada uma das nossas vidas.